Olá, bem-vindos a mais um episódio do Carolina Now. Hoje vamos falar sobre fitness. Para isso convidei o meu amigo e colega, personal trainer, Pedro Ceiceira. Vou deixar que ele se apresente. Olá, eu sou o Pedro, sou personal trainer, também sou formador da EXS Exercise School. A minha área de formação de base é Ciências do Desporto e depois fiz formação em Reabilitação Desportiva, tirei um mestrado na St. Mary's University em Londres e enquanto estava a estudar em Londres fiz também a certificação no Resistance Training Specialist em Oklahoma, nos Estados Unidos. Com o Tom Purvis. Com o Tom Purvis. Pedro, o que é para ti, no teu ver, ser fit? Não sei. Não sabes? Não sei, não há uma definição. Quer dizer, há algumas definições do ponto de vista conceptual sobre o que é ser fit. Há algumas definições do ponto de vista fisiológico, que é melhorar a condição física, o que é que isso seja, porque pode variar dependente do estímulo específico que nós aplicamos a cada corpo e as adaptações criadas por esse mesmo estímulo. Mas essencialmente o que é mais consensual é que tem que ser um estímulo que tenha efeitos positivos e que de facto não comprometa a saúde. Portanto, estamos a pegar aqui no primeiro princípio médico, que é o princípio da não agressão. Não é? Exatamente. E acho que devemos incorporá-lo na nossa profissão. Ou seja, saúde articular e não pensarmos apenas a curto prazo. Pensamos nos objetivos, mas pensamos numa visão global de saúde e bem-estar. E não apenas em queimar etapas e às vezes cometer algumas, pronto. Sim, o exercício é muito mais do que queimar calorias, quer dizer, hoje em dia nós, com a investigação que se faz na área, nós já temos muito mais informação sobre os vários benefícios a nível de saúde, mas também há, às vezes, é importante nós não sermos também excessivamente zelosos, porque existem pessoas que com o tempo de treino e com a progressão nós descobrimos que têm de facto um potencial físico para poderem se desafiar do ponto de vista físico e com essas pessoas até é interessante elas poderem praticar alguma modalidade que gostem, que tenham algum nível de desafio físico e é interessante podê-las preparar para tal, obviamente sem comprometer qualquer tipo Pois, porque requer aí um equilíbrio que às vezes é difícil de encontrar. As pessoas que vão praticar essas modalidades nunca podem estar constantemente, ou seja, a única modalidade de treino nunca pode ser essa. Tem que haver variabilidade suporte. Também, não é? Suporte, exatamente. E tipos de treino que complementem um bocadinho a parte de saúde, não ser só um treino mega exigente, por exemplo o CrossFit. Sim. Ou um treino de alta intensidade e haver também recuperação ativa, penso eu. Exatamente, mas mesmo dentro do CrossFit há formas e formas de fazer com mais e com menos intensidade, a pessoa pode praticar perfeitamente o CrossFit, desde que haja aí um planeamento minimamente razoável para que haja recuperação. Agora, não se pode estar sempre, digamos, no limite, num treino que não permita qualquer tipo de recuperação e aí é quando nós começamos a ver o nível de problemas articulares a aumentar. Pois, porque eu acho que às vezes o tempo de recuperação, lá está, não é tão levado em conta e como é que é feita essa recuperação, se o sono está a ser cuidado, se a alimentação está a ser cuidada, a hidratação, etc. Sim, isso é fundamental. Nós temos essa parte, digamos, equilibrada de alguma forma e fazemos o trabalho em conjugação com outros profissionais que nos ajudem nessa parte da nutrição, da fisioterapia, na parte puramente médica e acho que essa parte é fundamental. Para quê? Porque o objetivo primordial é sempre o cliente e os resultados. Os resultados, eu gosto sempre de dizer os resultados realistas, não é? Pois, às vezes há um bocadinho, pelo menos no meu caso, às vezes percebo que existem os objetivos do cliente, existem os nossos objetivos para o cliente. Sim. E acho que nós temos que cruzar esses objetivos porque também temos que dar aos nossos alunos aquilo que eles pretendem, não é? Sim, nós temos que dançar um bocadinho, as pessoas têm crenças. Sim. E as crenças contrastam muitas vezes contrastam com a realidade. Sendo, se eu fizer
A, vou ter B. E às vezes a pessoa acredita mesmo nisso. E nós, seres humanos, já temos quase uma formatação biológica, de uma incapacidade quase biológica de ver a realidade como ela é. E obviamente que quem não estuda esta área, obviamente não tem o conhecimento dessa área. Assim como eu não me atrevo a discutir a engenharia com um engenheiro, porque eu não estudei essa área. Então acho que seria interessante as pessoas poderem confiar cada vez mais em nós, nos de forma e nos profissionais de exercício em geral, numa comunidade que é cada vez mais qualificada, mais bem formada, que está cada vez mais relacionada com áreas médicas e com outras áreas, com fisioterapia e nutrição, que se relacionam com essas áreas para conseguirmos os melhores resultados. Porque de facto são interdependentes. São interdependentes umas das outras, nós não nos metemos no trabalho de outras pessoas e também não deixamos que elas se metam no nosso, porque isto é o nosso campo profissional e nós estamos plenamente qualificados para intervir nele. E nesse sentido, acho que as pessoas têm que haver esse esforço também da própria indústria de mostrar maior credibilidade para que a nossa imagem também seja um bocadinho modificada. Então, Pedro, vamos falar um bocadinho mais sobre estas crenças. Às vezes são impeditivas da própria evolução da pessoa, não é? Eu diria que há um certo grau de crença que condiciona todo o processo. E quanto mais estanque ela for, mais difícil nós conseguimos alcançar a pessoa. Aliás, alguns desses manifestações de crença estão bem explicados por um processo chamado o efeito Dunning-Kruger. E no fundo o efeito Dunning-Kruger refere que essencialmente quando uma pessoa menos sabe sobre um determinado assunto, mais acha que sabe. E na realidade isso manifesta-se muito, não sei porque, por alguma razão nos ginásios, e nós temos que tentar lidar da melhor forma com isso, muitas vezes tentando que as pessoas não sejam um perigo para elas mesmas. Então tem a ver um bocadinho com estabelecer essa relação de confiança. Sim. Que é uma relação de trabalho entre o personal trainer ou o group trainer e a pessoa abertamente procurar questionar, não? Questionar e indagar sobre as coisas Sim, sobre as coisas que manter uma mente aberta, no fundo. Nós no fitness criámos uma série de ideias, de princípios que são tidas como verdade e que se tornaram de tal forma estanque que, com o avanço da ciência, alguns desses mitos não são de facto quebrados. Então isto é um grande impedimento ao mudar certas mentalidades. E nós vemos isto todos os dias no nosso contexto de trabalho. Sim, alguns deles até estão perpetuados por entidades conhecidas na nossa área, sim, não é? As coisas, felizmente, e é um dos aspectos que nós também falamos na formação, felizmente houve um avanço enorme. As coisas já estão muito melhores do que eram há uns anos. Infelizmente alguns desses mitos já começam a ser quebrados mesmo, ou melhor, nem sequer são dados como formação a nível de algumas entidades que tinham um papel e alguma preponderância na formação dos profissionais. Portanto, esse é um aspecto positivo. Agora, o dano está feito em alguns campos, em alguns aspectos da área e demora a mudar e nós temos que ser nós a tentar alcançar as pessoas e tu estás a ter o teu papel a nível das redes sociais e entre outras pessoas, mas é uma pequenina dose das redes sociais, porque a nível das redes sociais a maioria do que nós vemos é absolutamente inqualificável. Mas tem que ter no fundo a pessoa a decidir por caminho é que tem que ir, não é? Acaba por ser um bocadinho de sorte ou não de encontrar os profissionais adequados. Sim, existem bons profissionais que tentam comunicar bem a área do exercício, mas não é fácil. Aliás, ainda há pouco tempo saiu um estudo em que eu julgo que eram 9 em 10 influencers providenciavam informação completamente errada, com consequências graves, especialmente quando se trata de saúde. Claro. Eu acho que a primeira coisa que temos que ter sempre em consideração é
se alguém diz eu quero ter isto ou eu quero alcançar isto, depende sempre da situação em questão daquela pessoa. Portanto, não poderemos generalizar. Não, de todo, não podemos generalizar, eu acho. O treino A, B ou C pode ter um efeito diferente noutra pessoa simplesmente porque ela pode não conseguir fazer exatamente igual ou pode não estar adequado à sua anatomia ou às suas questões. À própria expressão. Exatamente, expressão genética. De cada pessoa, portanto, não, os treinos vão ter impactos fisiológicos diferentes. E um dos aspectos mais comuns é quando me perguntam ou quando dizem eu quero ter o corpo daquela pessoa e eu abro os braços normalmente nesta expressão e digo, mas eu não sou só com cirurgia plástica, eu não sou oleiro, nós não somos feitos de barro e é importante que as pessoas cada vez mais saibam isso. E passa por aceitarmos também primeiro o nosso corpo, as nossas limitações. Sim, também. Não há mal nenhum em nós desafiarmos e treinarmos para alcançar um objetivo, mas chega a um ponto em que temos que reconhecer. Isso tem que ser sempre o nosso, não é? Sem o que é comprometimento o nosso da material saúde, genético. sem comprometimento da saúde, porque senão depois a questão ultrapassa o treino, ultrapassa, digamos, a parte puramente física e passa a ser um problema mais no foro psicológico. Exatamente. Quem esteja lá em casa a ver e que queira começar a sua jornada no mundo do exercício físico e melhorar a sua condição física, quais os primeiros passos que deverá tomar? Bom, eu acho que o primeiro passo será sempre consultar os profissionais. Se houver alguma questão de saúde, acho que é fundamental consultar o médico de família, ou se for algo mais específico, o médico da especialidade. Eu acho que é sempre importante começar por aí. Mas, por exemplo, excesso de peso? Ponto número 1, marcar consulta com o nutricionista. Parte alimentar. Há aspectos que não são do foro do personal trainer. O personal trainer não deve intervir nesse campo. Nós devemos relacionar com o nutricionista e conjugar o nosso trabalho com o dele. Portanto, vou deixar bem claro, o personal trainer não deve intervir a nível nutricional. Exatamente. Será um nutricionista que deverá trabalhar com a pessoa e possivelmente depois trabalhar em conjunto com o personal trainer. Para o bem comum do cliente, que é esse o objetivo final. Em seguida, ir a um ginásio ou se houver essa contactar possibilidade, se houver essa disponibilidade financeira, obviamente, se a pessoa puder ter um acompanhamento, melhor. Se a pessoa não puder ter esse acompanhamento no ginásio, porque de facto é sem sombra de dúvidas e muito longe um ambiente mais seguro com os equipamentos apropriados para de facto a pessoa poder fazer um treino adequado. Primeiro então nutricionista, em segundo lugar então deverá encontrar um personal trainer, um profissional da área de exercício. Sim, que eu avalio quer do ponto de vista, essencialmente do ponto de vista motor das suas capacidades, para que se desenvolva uma estratégia para que se começar a treinar de forma segura. Eu também penso que é importante aqui a pessoa encontrar uma atividade que seja prazerosa ou que lhe dê mais satisfação, porque poderá ser, por exemplo, na piscina, não sei. É importante nós atendermos aos gostos pessoais para favorecermos a continuação, não é? Porque é um elo importante na continuidade e na manutenção do progresso. Que a continuidade é o que vai ser mais importante depois, é o melhor preditor do sucesso. É fundamental. Muito embora quando há uma exacerbação da parte do cliente com o gosto pessoal e quando esse gosto pessoal interfere no seu progresso, quando há, digamos que aí as coisas poderão ser mais complicadas. A nível de material para treinar ou treino com o peso do corpo, qual é que seria o melhor? Eu não gosto de pôr a questão assim porque sei como é que isto é e que não é bem assim. Tocas num ponto bastante interessante e é uma questão que se levanta bastante. As pessoas colocam muito essa questão, eu não preciso ir no ginásio porque eu tenho o ginásio no peso do corpo e é uma treta, é um problema, porque as pessoas não têm conhecimento em física e física aplicada ao treino e muitas vezes a massa do nosso tronco excede muito as forças que nós temos nos músculos dos nossos braços. Então significa que eu vou ter que desenvolver uma estratégia com menos resistência, com instrumentos, que pode ser barras, pesos livres, máquinas, etc., que todas têm um grande valor, até poder chegar a utilizar o peso do meu próprio corpo como resistência.
Então, a forma mais segura de se começar é efetivamente no ginásio. Para não queimar etapas. Para não queimar etapas. Portanto, essa questão das pessoas queimarem etapas e começarem pelo final e não pelo início, como por exemplo, em algumas pessoas não é o caso, mas noutras pessoas o peso do corpo poderá ser efetivamente demasiada resistência e poderá ser efetivamente um problema. Mesmo no agachamento, por exemplo. O agachamento, as flexões, as elevações, o que é que seja, poderão ser exercícios extremamente avançados, dependendo do ponto de partida de cada pessoa. Claro. Pedro, quero agradecer por teres participado neste vídeo de conversas sobre fitness. Existirão mais, de certeza. Obrigado, Carolina, foi um prazer e até à próxima. Até à próxima, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, saem vídeos todas as semanas.